Dando sequência à nossa temática 1 da disciplina de Fundamentos de Hermenêutica e Filosofia do Direito, falaremos no nosso vídeo de hoje sobre o desenvolvimento histórico da hermenêutica. E esse desenvolvimento histórico, ele se dá num âmbito bem específico, que é o da hermenêutica bíblica, ou seja, de um início de uma teoria hermenêutica voltada a tratar de temas relacionados à interpretação, que acontece no segmento específico dos textos bíblicos. E, basicamente, a gente coloca como a obra que inaugura tudo isso, a obra Claves de Matias Flácius, que era, na verdade, um padre luterano. Né? O desenvolvimento histórico da hermenêutica bíblica, ela acontece no bojo da Reforma luterana, e essa obra de Flácius, ela é um marco no desenvolvimento do tema. Antes de falar sobre ela, eu preciso dar a vocês uma espécie de contexto histórico e mencionar o que havia antes do pensamento de Flácius e antes da Reforma luterana, que é onde a gente vai conseguir enxergar esse desenvolvimento inicial de uma teoria hermenêutica. Na verdade, a gente já enxergava antecedentes de uma teoria hermenêutica, também no âmbito bíblico, no âmbito religioso, mas basicamente na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui o nome que a gente pode mencionar, um dos principais, é Santo Agostinho, já no início da Idade Média, que escreveu uma obra chamada A Doutrina Cristã, que era considerada um manual de exegese e formação cristã, e exegese aqui como interpretação dos textos bíblicos. E Santo Agostinho já trazia um ponto que é muito importante quando a gente fala em hermenêutica. Ele já trazia a questão da alegoria. A palavra alegoria, ela nos remete à ideia de que quando eu falo alguma coisa, eu me remeto a outra. Isso é muito importante quando nós estamos falando em interpretação. A interpretação dos textos bíblicos naquele contexto, ela estava muito ligada a essa chamada interpretação alegórica, de se analisar determinada passagem do Antigo ou do Novo Testamento e nessa passagem não somente fazer uma interpretação fiel ao texto, mas compreender que naquele texto se está mencionando alguma ideia além daquilo. Então, um exemplo que é muito comum que se dê é quando a Bíblia fala na passagem em que se atravessa o Mar Vermelho, essa passagem teria um significado de vitória da doutrina cristã. Por que eu estou trazendo tudo isso? Já que a nossa aula aqui é uma aula de direito e nós estamos falando basicamente de questões de interpretação de textos religiosos. Porque é justamente nesse contexto que a teoria hermenêutica se desenvolve. E é nesse contexto que ela se desenvolve porque com a reforma luterana, já no século XVI, vai se estabelecer uma espécie de tensão sobre quem tem razão quanto à interpretação dos textos bíblicos. Porque a Igreja Católica, ela trazia essas interpretações baseadas na alegoria, e com a obra de Flácius e também com Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, vai se estabelecer uma espécie de princípio hermenêutico, que é basicamente o de que o próprio texto, o próprio texto sagrado, ele seria intérprete de si mesmo. Que se o intérprete ele aprendesse o sentido literal do texto de forma correta, ele já traria um significado espiritual independentemente da doutrina da Igreja, da doutrina da Igreja Católica. E isso é importante porque a gente consegue entender que a hermenêutica ela se desenvolve num contexto, por assim dizer, de tensão sobre quem tem razão quanto à interpretação de um determinado texto. E por isso que nesse primeiro momento, a teoria hermenêutica está muito preocupada a estabelecer critérios, regras, técnicas, meios para se interpretar corretamente um texto. E claro que aqui no âmbito religioso, a ideia era de que, se interpretando corretamente o texto, se pudesse chegar ao seu significado espiritual, já que a interpretação aqui se dá focada num determinado segmento temático. Então, a primeira obra que se preocupa com isso é essa obra chamada Chave, Claves,
né, que ela vai justamente tentar trazer uma chave para que se possa decifrar as passagens obscuras dos textos sagrados, dos textos bíblicos, né, no contexto da Reforma Luterana, né? E essa chave permitiria, então, uma interpretação que fugisse daquela que era a pregada, ensinada pela Igreja Católica. Por isso que a gente está num conflito aqui, né, entre duas visões acerca dos ensinos religiosos, né, das temáticas religiosas, e o tema da interpretação e da teoria hermenêutica, então ele vem à lume nesse contexto. Bom, é aqui então que vai aparecer basicamente dois elementos que seriam necessários para uma interpretação correta, por assim dizer. O primeiro deles é o elemento gramatical, né? Vai se dizer então que as obscuridades, as dificuldades de compreender determinadas passagens do texto bíblico decorreriam da falta de conhecimento da língua, né? Então, o elemento gramatical ele vai justamente estabelecer isso, né? Que o conhecimento adequado da língua, e vejam, até aquele momento histórico, a Bíblia somente era lida, era estudada em latim, né? É aqui que vai começar um movimento de tradução, inclusive, né, dos textos bíblicos. Então, o elemento gramatical ele seria importante para que a gente pudesse superar essas obscuridades, e vai se trazer um segundo elemento, que é o elemento histórico, né, que seria necessário compreender as diferentes passagens da Bíblia a partir do seu contexto e do momento histórico em que aqueles fatos teriam de fato acontecido, que os fatos narrados teriam acontecido. Então, esses dois elementos são trazidos para dizer o seguinte: se eu utilizo adequadamente o elemento gramatical e o elemento histórico, eu posso decifrar as passagens obscuras do texto. E com isso, então, nós temos esse primeiro desenvolvimento de uma teoria hermenêutica. Aqui é importante mencionar que aparecerá um terceiro elemento, de certo modo. E esse terceiro elemento que é extraído, que é buscado já na retórica clássica, ele vai se desenvolver posteriormente em diferentes teorias hermenêuticas. Que elemento é esse? Esse é o elemento da relação entre o contexto e o escopo e a finalidade do texto, né, que foi buscado na retórica a partir da relação entre caput e membro, em cabeça e membro, né, no sentido de que, quando eu interpreto uma passagem específica de um texto, eu tenho que considerar o texto como um todo, né, como um todo. Então, quando eu vou interpretar uma determinada passagem do texto, eu tenho que compreender o livro, né, aquilo que eu estou lendo, a totalidade do texto, na sua finalidade, no seu escopo. Então, é uma relação que se dá entre uma parte e o todo. Essa relação entre parte e todo, ela aparecerá novamente nos estudos hermenêuticos a partir da noção de círculo hermenêutico. Aqui ainda isso é muito rudimentar, mas o que eu quero destacar aqui? Que nesse desenvolvimento da hermenêutica no século XVI, da hermenêutica que ocorre na Reforma Luterana, além do elemento gramatical e do elemento histórico, já aparece essa necessidade de interpretar uma passagem específica do texto a partir do seu escopo, a partir da finalidade que deve considerar o texto como um todo, né? Eu não posso fazer uma interpretação, digamos assim, isolada. E esse dado ele é muito importante, porque a gente vai enxergar que que apesar da Reforma Luterana estar pautada nessa ideia da Escritura como sua própria intérprete, que vai enfatizar o elemento literal, aqui a gente já verifica o seguinte: nem sempre o elemento gramatical, né, nem sempre esse elemento literal, ele será suficiente para que a gente possa superar alguma obscuridade do texto. Então, o elemento gramatical aqui ele seria, de certo modo, superado, né? E vejam que esse é o problema. Qual é o problema? O problema crítico que a gente vai fazer aqui, que todo esse desenvolvimento de uma teoria hermenêutica, ele inicia justamente para superar, em certa medida, aquela interpretação alegórica. O que é a interpretação alegórica? É uma interpretação que busca identificar no texto algo diferente daquilo que foi falado, né, que supera a literalidade do texto, né? Claro que há esse componente político aqui no âmbito religioso, né? Eu tenho duas vertentes religiosas, digamos assim, em combate sobre quem tem razão sobre a interpretação dos textos bíblicos. De início, nós tínhamos a interpretação alegórica que era propagada no âmbito da Igreja Católica desde Santo Agostinho.
Vem a Reforma Luterana e diz, não há necessidade da interpretação alegórica em primeiro momento. Por quê? Porque a Escritura é intérprete sua por si própria. Basta que eu tenha um elemento gramatical histórico para decifrar as passagens obscuras. Mas, em determinado momento, quando se introduz essa relação entre o objetivo, entre o escopo e o contexto, né, essa relação entre parte e todos, supera-se esse elemento gramatical. E isso já nos deixa muito claro uma questão que será permanente nas discussões hermenêuticas, né, que é essa dificuldade de se estabelecer uma forma meramente literal para a compreensão dos textos, né? Como se ela fosse por si só suficiente. Esse primeiro desenvolvimento histórico da nossa matéria, ele é muito importante, por quê? Porque a partir dessa visão de se estabelecer uma série de regras, de técnicas para uma interpretação correta dos textos bíblicos, para decifrar as passagens obscuras, já no século seguinte, no século XVII e no século XVIII, irão surgir o que nós vamos chamar de hermenêuticas especiais. Na verdade, no século XVII aparece a primeira obra na qual o título traz a palavra hermenêutica, uma hermenêutica como método para interpretação de textos sacros, de textos religiosos e de textos literários, e a partir daqui, então, começam a surgir hermenêuticas especiais. O que seriam isso, hermenêuticas especiais? Seriam diversas teorias hermenêuticas preocupadas em estabelecer regras, estabelecer técnicas, estabelecer critérios para uma interpretação correta de textos. E dentre estes textos, nós teríamos os textos religiosos, os textos de literatura clássica e também os textos jurídicos. Então, é a partir daí que nós vamos começar a falar propriamente de uma hermenêutica jurídica. Tudo isso vai ser, digamos assim, colocado num segundo estágio no século XIX, quando surgirá então uma outra teoria hermenêutica que não mais estará preocupada em estabelecer técnicas, critérios de como se interpretar para decifrar passagens obscuras de texto, mas para explicar como de fato se dá a compreensão de um texto ou até mesmo da palavra falada. E isso vai acontecer com a teoria hermenêutica de Schleiermacher no contexto germânico. Mas isso nós falaremos no nosso próximo vídeo. Até mais!